Bom, pessoal, então a gente definiu o que é ser menor ou igual. Tem uma coisa que chama tricotomia, que ele relaciona dois números naturais, tá? Tricotomia. Na verdade, estou colocando para os naturais, mas depois isso que vale para os reais também. Então, se eu pego aqui dois números naturais, então vale apenas uma das alternativas. Bom, qual alternativa, né? Ou alternativas. Então a gente tem que ou m é igual a n, ou m é menor do que n, ou n é menor do que m, né? Então a gente vai ter uma dessas três condições. Isso aqui é chamado de tricotomia, né? Esse ou aqui é exclusivo, tá? Então, ou acontece isso, ou acontece isso, ou acontece isso. Toma cuidado que às vezes o ou não é exclusivo, mas nesse caso aqui ele é exclusivo, tá? Isso aqui também vale para o conjunto dos números reais, né? Aqui nos naturais, né, se a gente for olhar a posição deles aqui, né, ou você tem um à esquerda do outro, o n aqui, ó, e o n e o n, ou eles são iguais ou troca quem está à direita à esquerda de quem, né? Isso aqui mesmo a gente pode pensar que se ele está à direita é porque eu somo alguém e vai dar ele. Então, ou eu somo alguém nesse para dar esse, ou eu somo alguém que eu estou falando natural, nesse para dar esse, ou os dois são iguais. Basicamente é isso que está dizendo a tricotomia. E aí a gente tem um princípio da boa ordenação. Isso aqui a gente usa muito. Da boa ordenação. Eu vou enunciar ele aqui, mas no fundo o que ele fala? Que todo subconjunto dos naturais não vazio possui o menor elemento. Tá? É isso que é o princípio da boa ordenação. Tá? E a gente usa isso aqui para provar muita coisa. Então, todo subconjunto não vazio. A gente vai provar esse teorema agora, tá? Agora já é um teorema, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Não vazio é A de N possui um menor elemento. Isto é, existe aqui um elemento em A, né? N0 em A, tal que o N0 é menor ou igual que N para todo N em A. Tá? Lembrando que aqui é menor ou igual porque o próprio N0 também está em A. Né? Não tem como ser menor estreito. Bom, então, antes da gente começar aqui, vamos ver aqui. Eu vou colocar a demonstração aqui, mas vamos pensar aqui geometricamente, né? Por mais que a gente não tem interpretação geométrica aqui, mas para a gente situar, tá? Como que seria essa demonstração? Então aqui eu estou com os números naturais, né? 1, 2, 3, S de 1, S de 2, S de 3, S de 4, e assim sucessivamente. Que eu tenho, né? Esses naturais. Então lembrando, só estou com os naturais. Então, bom, a ideia é dizer que a partir de um certo índice aqui, ó, meu conjunto A está contido daqui para maior. Porque se, por exemplo, se meu conjunto A tem o elemento 3 e não tem nenhum menor do que 3, o 3 é esse elemento mínimo, esse menor elemento do conjunto A. Se for 4, se for 5, então, bom, o que eu tenho que garantir é que ele vai ter esse aqui, né, que eu estou pegando, por exemplo, o 3, e não ter nenhum menor do que ele. Esse que é a ideia, né?
E aí eu mostro que ele tem o menor elemento. Então, para ser menor elemento, tem que ser um elemento do conjunto. E todos os demais menores que ele não pode estar no conjunto. Mas observa que no caso 1 aqui a gente trabalha separado. Né? Por quê? Se o 1 está em A, não tem nenhum elemento menor do que ele. Então, ó, a gente quebra aqui em dois casos. Então, faremos a prova em dois casos. Ou dividiremos a prova em dois casos. Né? Então, o primeiro caso, se 1 pertence a A. Bom, se 1 pertence a A, não tem o que fazer. Porque se 1 pertence a A, como 1 ele é menor ou igual que n para todo n natural, então 1 é o menor elemento de A. 1 é o menor elemento desse conjunto aí, de A. Bom, segundo, se o 1 não pertence a A. Se ele não pertence a A, obviamente ele não é o menor elemento. Então, o que a gente vai precisar encontrar aqui? Vai precisar encontrar o menor natural, que está em A, onde todos os anteriores a ele, né, ou todos os menores que eles, não estão em A. Para isso, a gente vai definir um conjunto. Tá? Então, considere, ou defina, tanto faz, né? Esse conjunto aqui, ó, o N, ele é o conjunto dos P's naturais, tal que o P é menor ou igual que N. Né? Por exemplo, o I1 são dos menores ou iguais a 1, só é 1 mesmo. O I2 é os menores ou iguais a 2, que é 1 e o 2. O I3, menores ou iguais a 3, 1, 2 e 3, tá? Então, o IN são todos os menores ou iguais a N. Então, vou chamar esse conjunto aqui, ó, seja X o conjunto dos N naturais, tal que IN está contido em X, perdão, em N menos A, não é X não. Nossa, que bagunça que eu estou fazendo de conjunto aqui, né? Mas já vai ficar claro aqui na relação que eu vou fazer. X menos A, né? São os elementos que estão em X e não estão em A. O que significa isso, né? Vou pegar aqui o conjunto dos N's naturais, por exemplo, o I1. O I1 é formado só por 1. Como eu estou no caso onde 1 não está em A, então o 1 pertence a esse conjunto X. Por quê? Porque o I1 está contido em X menos A. Eu falei é N menos A, não é X não, desculpa. Eu falei N e escrevi X de novo. Então aqui, ó. Em N menos A. Então, X é um conjunto de números naturais. Estou pegando aqueles números naturais aonde os N primeiros naturais estão contidos no complementar de A, né? N aqui, ó, menos A. Bom, acabei de falar para vocês que o X é não vazio, né? Ó, X ele é diferente do vazio, pois o I1, que eu acabei de falar, que é o conjunto formado só pelo 1, isso aqui está contido em N menos A, né? Ou seja, eu estou supondo que o 1 não está em A. Beleza. Por outro lado, o A é não vazio. Do lado, A é diferente do vazio,
Isso implica que o x ele é diferente do n, os naturais. O x não... Eu vou melhorar aqui, meu diferente ficou muito ruim. Mas o x é diferente dos naturais. Por quê? Ó, o x ele é o conjunto dos naturais onde o in está contido em n menos a. Então, como eu tenho pelo menos um elemento aqui em a, digamos sei lá, um k em a, então o k não está em x. Porque o ik não vai estar contido no n menos a, né? O ik vai ser p pertencente a p menor ou igual que k. Então, para p igual a k, o ik não está contido em n menos a. Então, por isso que o x é diferente do n. Bom, então eu tenho a seguinte situação. A gente tem aqui, ó. A gente acabou de provar que o 1 pertence a x. E o x é diferente de n. O que significa isso? Que não vale indução nisso aqui. Né? Ou seja, existe aqui um n natural com n pertencente a x e o próximo, n mais 1, ou S de n, não pertence a x. Bom, certo? Por quê? Por que tem que valer isso? Porque senão, eu vou chamar aquele de n0, tá? Existe o n0 natural com n0 em x e o sucessor dele não está em x. Porque se essa propriedade valesse para todo, se para todo elemento natural, né, se n estivesse em x e o n mais 1 estivesse em x, isso implicaria que x é igual a n. Mas x não é n. Isso implicaria pelo processo de indução. Né? Mas x é diferente de n. Ou seja, eu consigo um elemento em x e o sucessor dele não está em x. Isso significa o quê? Né? Ó, que e o in0, que é o conjunto 1, 2, até o n0, isso aqui está contido em x, e o n0 mais 1 pertence a A. Então, ou seja, se do 1 até o n0 ele está em x, significa que ele não está em A. Né? O x é o n menos A. Perdão, x não é, desculpa, x não é o n menos a, né? O x são dos naturais, tal que isso aqui, né? Todo esse intervalo, aqui, desculpa, não é em x, né? É em n menos a. Tá errado isso aqui. Então, isso aqui está contido em n menos a. Né? Não é x não, perdão. Então, estou falando que nenhum desses elementos está em A. Ou seja, o n0 mais 1 está em A e os menores que eles não estão em A. Portanto, o n0 mais 1 é o menor elemento de A. Né? Assim, ou assim de novo não. Né? Logo, tá vendo? Tem que trabalhar com só com as propriedades que a gente tem, né? Então a gente tem isso. 1, 2, o n0 não pertence a A e o n0 mais 1 pertence a A. O que implica que o n0 mais 1 é o menor elemento de A. É o menor elemento de A. Ok? Então, ó, nenhum menor do que ele está em A e ele está em A. Então, ele tem que ser o menor elemento de A. Esse aí é o
princípio da boa ordenação, tá? Então, só voltar aqui no enunciado. Todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Na verdade, a gente consegue mostrar, né? A gente definiu o conjunto dos números naturais com a terceira propriedade, né? O princípio de indução. O princípio de indução, a gente provou o princípio da boa ordenação, mas se a gente supor também o princípio da boa ordenação, a gente prova o princípio de indução, tá? Eles são equivalentes. A gente dá para provar se vale um, o outro também vale, né? É que aqui a gente partiu dos axiomas de Peano para definir as propriedades do conjunto dos números naturais, tá? Ok, então acho que de números naturais, quer dizer, essa parte de definição, né? Era isso. Agora a gente vai começar a falar de conjuntos finitos, entender o que são conjuntos finitos, o que são conjuntos infinitos. Tá? Aqui acaba que a gente não trabalha as diferenças de infinito, né? Que no fundo a gente só trabalha com os infinitos enumeráveis e os infinitos não enumeráveis. Aí a gente mostra, né, que vai ter infinitos que são enumeráveis e tem conjuntos infinitos que são não enumeráveis. Isso a gente consegue mostrar, tá? Mas para isso a gente precisa de saber o que é um conjunto finito, né? Então, só lembrar aqui, como considere aqui, né, quem é o conjunto IN, que nem a gente definiu anteriormente, só para relembrar ele aqui. Então, esse aqui é o conjunto dos P's naturais, tal que P é menor ou igual que N. Aqui o N é um número natural, né? Para cada número natural, a gente define o conjunto dessa forma, que são os elementos naturais que são menores ou iguais a n. Tá? Bom, vamos definir então. Vou colocar aqui, definição. O que é um conjunto finito? Né? Quando a gente pensa em conjunto dos números naturais, né, pelo princípio de contagem, que a gente já tem essa ideia, a gente pensa que quando ele é finito, quando a gente começa a contar, ele para. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é essa a ideia que a gente tem do conjunto finito. Quando a gente começa a contar os elementos desse conjunto e a gente para em algum momento. Né? Mas a gente define o conjunto finito de duas formas. Né? Pode se entendendo uma das duas situações. Né? Então, vamos considerar que um conjunto X qualquer, não necessariamente dos naturais, tá? X, um conjunto X disse finito se X é vazio, então todo conjunto vazio ele é finito, ou existem n natural e uma objeção f de algum em n em x. Então, isso pra gente é o conjunto ser finito, né? Em geral, essa segunda ideia aqui a gente já tinha, né? Mas o conjunto vazio também é, por definição, finito. Então, quando a gente pensa em finito, a não ser que é dada a hipótese do conjunto ser não vazio, a gente tem que tratar quando ele é vazio também. E aí, bom, aqui é a forma, né, de descrever os elementos, né? Então, se eu chamo de enumerar os elementos, né? x1 igual a f de 1, x2 igual a f de 2, e assim sucessivamente, né? Definindo dessa forma aqui, aí a gente define, né? Então, a gente pode escrever o x sendo esse conjunto, né? x1, x2 e xn. Tá?
Por isso que a gente acaba colocando, quando escreve o x finito, a gente escreve dessa forma, né? E essa objeção é o que a gente chama de contagem, né? F chamada de contagem dos elementos de x. A ideia que a gente tem, né? Por exemplo, se a gente pega lá 5 bolas, né? A gente fala 1 bola, 2 bolas, 3 a bola, 4. Então associa um número natural à quantidade de bolas que você está contando, né? Então essa objeção, tem que identificar de alguma forma essa objeção, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que não está claro aqui, um conjunto de finito, se é vazio, beleza? Esse aqui é tranquilo. Ou existe um número n tal que é f de n em x. Tá? Beleza, então ele é finito. Porém, quando a gente fala de finito, a gente quer saber da quantidade de elementos. E aí a quantidade de elementos é o que a gente chama de cardinalidade de x, né? Então, o número de elementos de x, ele é chamado de cardinalidade de x. Né? Tem alguns lugares que às vezes você usa para contar, ele coloca um hashtag aqui, x, tá? Isso aqui significa o número de elementos de x, tá? Alguns lugares usam essa anotação. Bom, só que tem um problema. A gente definiu que o conjunto x ele é finito se existe uma objeção f de n em x. Qual que é o problema aqui? A gente não falou que tem um único n. Então, por exemplo, para essa função ou para essa cardinalidade estar bem definida, eu tenho que mostrar que se eu tenho uma objeção aqui, f de n em x, se isso aqui é uma objeção, se eu tenho uma f de m em x, que também é uma objeção, então não tem jeito, eu tenho que ter n igual a m. Por quê? Senão a cardinalidade não está bem definida. Senão ela vai ser n ou ela vai ser n. Entendeu? Então, assim que a gente mostra que a questão do x ser finito não tem problema. Porque aqui, beleza, a gente consegue dizer quantos elementos tem. Tem n elementos, que é do IN. Aqui a gente consegue dizer que tem m elementos, que é do IM. Mas como que eu vou dizer do x? Bom, se eu tenho... Aqui, perdão, não é f não, desculpa, aqui é outra função, né? Não pode ser a mesma f. Vou chamar de g, tá? Só para não confundir. Vou colocar f barra, mas vamos colocar uma g. Então, para isso que está bem definido, que eu estou definindo, vou definir o número de elementos de x, é a cardinalidade de x, né? E faltou alguma coisa aqui, né? E é definida pelo número de elementos de n. IN. Então, se eu tiver duas objeções entre IN e M, não tem jeito, eles vão ter que ser iguais para isso aqui estar bem definido. Tá? Então, a gente vai ter que mostrar isso. Né? Que quando a gente tem, se eu tiver uma objeção f de n em x e uma g de m em x, no fundo o m tem que ser igual a n. Né? Então, eu só vou colocar aqui a cardinalidade de x, nesse caso, n. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que mostrar primeiro algumas coisas, tá? Não é tão imediato para concluir isso, não. Tá? Então, vamos primeiro aqui trabalhar com um lema. Esse lema aqui ele é bem simples, mas ele vai ajudar a gente a provar essa relação de cardinalidade. Tá?
Na verdade, a gente vai mostrar primeiro que não tem um subconjunto próprio de N, uma objeção de um subconjunto próprio no próprio N, tá? E depois a gente vai concluir como corolário essa questão da cardinalidade. Então, o que vocês têm que prestar atenção é isso. A hora que eu coloco uma definição aqui, a definição de ser finito, ok. Independente se eu colocar M, N, P, W, qualquer coisa natural aqui, vai ser de um N em X. Então, você garante que ele é finito. Agora, o problema se dá na hora da cardinalidade. Porque a cardinalidade, que é o número de elementos, aí tem que ser independente da abjeção que eu pegue. Qualquer abjeção do IN, do IP, do IW em X, o número de elementos aqui tem que ser sempre o mesmo, né? Então, nessa primeira parte, para definir finito, não tem problema. O problema é para definir cardinalidade. Tá? Então, esse lema aqui, vocês vão ver que ele é super simples, né? Se existe aqui uma objeção aqui, f de x em y, então, dados a em x e b em y, existe uma objeção g. Eu não estou colocando x e y no vazios, porque eu já estou pegando aqui um a em x e um b em y, tá? Uma objeção g de x em y com g de a igual a b. Bom, super simples. O que a gente faz? Aqui, digamos, eu tenho... Vou colocar aqui a ideia. A demonstração vai até deixar de exercício. Vocês vão ver que é bem simples. Vou dar a ideia aqui. É só escrever. Tá? Ó, aqui eu tenho o conjunto x. Aqui eu tenho o conjunto y. Tá? E eu tenho uma f aqui, ó. Bijeção. Né? Bijeção que ela é injetora e sobrejetora. Né? Então, ó, se eu pego um ponto A aqui que ele tem, bom, se a própria f já manda o A em B, acabou, né? Eu tenho um ponto B. Vamos partir a princípio que não vale isso, mas como a f ela é injetora, esse A, na verdade, só por ser definição de função, né, todo elemento do domínio tem que ir no elemento contra o domínio. Então, eu vou falar que ele vai num ponto aqui, eu vou chamar ele de B'. Tá? Eventualmente, B' pode ser igual a B, não tem problema. Então, a f de A é algum ponto, né? Ó, f de A é um determinado B'. Se o B está aqui no Y e a f é sobrejetora, então tem um ponto aqui, ó, que eu vou chamar ele de A'. Então, aqui existe um A', então que a f de A' é igual a B. Bom, se eu quero definir uma função que manda A em B, é só trocar esses dois. Ou seja, a f de A não é B, então a f de A não é B', então a g de A vai ter que ser B. E a g de A' tem que ser B'. E os demais mantêm fixo pela f. Então, o que a gente faz? Né? A gente define g aqui, ó, de x em y, fazendo isso. Tá ok. Ó, g de A igual a B, g de A' igual a B', e g de x igual a f de x para todo x pertencente ao x grande menos os dois pontos, né? A e A'. Bom, essa função g ela é injetora, porque observa, a f de A só vai f de A é B'. Então vamos pensar que se eu tiver duas imagens aqui, não tem jeito, né? Aí é só comparar. Se eu tiver dois elementos aqui na mesma imagem, como, por exemplo, aqui se eu tenho A igual a g de A igual a g de x,
significa o quê? Que o B vai ser igual, o elemento aqui é diferente de B, porque a F é injetora. Tá? Então você consegue provar que essa G aqui, ela é injetora sobre ejetora, usando a injetividade sobre ejetividade da F, e que vale isso, G de A igual a B. Então, se a gente tem uma função bijetora, a gente consegue construir outra função bijetora pegando um elemento do domínio e levando em um elemento específico da imagem. Ou do contradomínio, né? Porque se ela é bijetora, a imagem é igual ao contradomínio. Tá? Bom, aí esse lema serve para provar esse teorema aqui. Vou colocar aqui teorema 1, só se eu precisar um referenciado com ele, que é algo bem, vamos dizer assim, bem intuitivo, né? Ó, dado N natural, se A é um subconjunto próprio já eu comento o que é um subconjunto próprio, né? Vou até colocar aqui, A está contido em N, os naturais, e A é diferente de N, tá? Ou seja, subconjunto próprio faltou falar de quem, né? É do IN, perdão, não é do N não. Eu queria falar do subconjunto próprio, definir o que é, mas primeiro tem que falar aquele subconjunto próprio de quem, né? De IN N, isso aqui significa então que o A está contido em N. Às vezes a gente coloca assim, é diferente, tá? Ou seja, tem pelo menos um elemento em N que não está em contido propriamente. Não pode aqui existir uma bijeção de A em N. Ou seja, estou falando isso, né? Eu estou aqui com só um exemplo, né? Eu não vou fazer demonstração ainda não. Mas se eu tenho aqui, ó, só quem que é o IN? 1, 2, até o N. Esse aqui é o IN. Então eu estou falando, se eu pegar aqui um conjunto A contido em N e diferente, eu não consigo montar uma função aqui, ó, f de A em N bijetora. Né? Bom, injetivo até consigo, né? Se a gente for pensar, a hora que eu trabalho com subconjunto próprio, intuitivamente teria menos elementos. Né? O problema é sobre a adjetividade. Tá? Mas não é assim que a gente prova, porque a gente nem mostrou que o subconjunto próprio do IN é finito. Não mostrou isso. O subconjunto finito de um conjunto finito é finito. Tá vendo? São coisas que parecem, elas são óbvias, mas a gente não provou. Tá? Então, a gente vai ter que mostrar de alguma forma que eu não consigo construir essa objeção usando o quê? O que a gente viu até agora. Né? No fundo, aqui a gente vai usar o princípio da boa ordenação. Tá? Bom, só lembrar aqui, né, que o que diz o princípio da boa ordenação? Todo conjunto, subconjunto dos naturais, possui o menor elemento. Esse que é o princípio da boa ordenação. Tá? Então, como eu falei, não tem como a gente trabalhar aqui e pensar em elementos. A gente tem que trabalhar com as definições. Tá? Então, vamos... não vou conseguir provar diretamente em relação ao número de elementos. Por quê? A gente nem definiu que a cardinalidade de n é n. Não consegui definir que essa função que associa cada conjunto aqui, o número de elementos dele está bem definida. Esse é o objetivo. Então, não posso usar número de elementos em lugar nenhum. Então, demonstração, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela por absurdo.
suponha, por absurdo, né, que exista, né, existe aqui, ó, existem, né, são duas coisas. Existem um N0 natural e A contido propriamente em N0, contido é diferente, significa contido propriamente. Então, com f de A em IN0, isso aqui é uma objeção. Isso que é supor por absurdo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, então vamos olhar qualquer hipótese do nosso teorema. Dado qualquer n, ou seja, para todo n, que a gente está falando ali, se há um subconjunto próprio de n, não pode existir uma objeção. Então, eu preciso contrariar essa afirmação. Significa o quê? Que vai existir pelo menos um n natural e um subconjunto próprio e uma objeção. Tá? É isso que eu estou contrariando, né, o teorema. O teorema fala que para todo n e todo A existe uma objeção. Não existe bijeção. Ou seja, qualquer bijeção f de A em n, o A no fundo tem que ser igual a n. Então, eu vou contradizer isso. Significa que eu vou conseguir uma objeção do A em n para algum A e para algum, na verdade, para algum n natural, que eu chamei de n0, e para algum A contido em n0. Né? Para todo também não. Bom, e o que eu faço com isso, né? Lembra que eu falei que a gente tem o princípio da boordenação. O que o princípio da boordenação fala? Todo conjunto não vazio possui menor elemento. Então, eu vou considerar aqui, ó, os naturais, que acontece isso. Eu tenho uma objeção do subconjunto próprio no próprio IN. Então, eu vou chamar aqui, ó, seja X o conjunto dos N pertencente aos naturais, tal que existe f de A em IN, vou chamar aqui AN, tá? Com AN contido propriamente em IN. Então, X vai ser esse conjunto aqui. Então, vou pegar os índices naturais, aonde eu consigo uma objeção de um subconjunto próprio no IN. Esse X é não vazio. Ele é não vazio. Por quê? O N0 está nele. Pois N0 pertence a X. Né? O N0, a gente está supondo que existe um N0 aqui, né? Está contrariando a tese do teorema, que existe um N0 aqui e um subconjunto próprio do IN0 com essa objeção. Então, ele é não vazio. Bom, se ele é não vazio, pelo princípio da boordenação, acho que eu escrevi tudo mais aqui. Princípio da boa ordenação, X possui o menor elemento. Menor elemento. Vou chamar ele de N1. Então, N1 é o melhor elemento de X, né? O menor índice, menor N, que existe um subconjunto próprio A do IN1 e uma objeção F de A em N1. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui o A. Vamos colocar aqui o IN1 e N1. E eu tenho aqui uma objeção. Eu vou chamar ela de F. Né?
F objeção. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma... bom, se o A ele é um subconjunto próprio do IN1, tem um elemento aqui, ó, que não está em A. Vou chamar ele... vou colocar aqui. Bom, vou pegar se eu tenho uma objeção, eu posso definir, né, uma G aqui. Vamos pensar aqui. Vou pegar um A aqui. Né? Um A. E aqui eu tenho o N1, né? Eu tenho 1, 2, até o N1. 1, 2, 3, até o N1. Então, eu posso definir uma G aqui, bijeção, pelo lema anterior, de forma que G de A é igual a N1. Lembra? O lema anterior me fala que se eu tenho uma objeção entre esses conjuntos, eu posso definir uma objeção que leva a qualquer ponto daqui e qualquer ponto daqui. Ou seja, pegar um A aqui e levar no ponto daqui. Tá? Joia. Ó, observa que o A não pode ser vazio, né? Que aí sim, não tem como eu definir uma função aqui, é definida do vazio no IN0 objetora, né? Tem pelo menos ter algum elemento. Então, eu esqueci de colocar aqui, mas claro que o A não pode ser vazio, senão não tem como satisfazer essa condição. Não tem como ela ser sobrejetora, né? Porque teria que ter algum elemento em A que é levado, né? Tem que ter algum elemento em A que é levado no IN. No IN0 aqui. Ou no N0. Beleza. Então, eu defini essa função aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ó, né? Então, pelo lema anterior, como A é não vazio, tá? Eu esqueci de colocar lá em cima, mas claro que o A tem que ser não vazio, senão não faz sentido essa hipótese. Então, existe A em A e G de A em N1 bijetora com... Vou colocar ali o que eu fiz no desenho, tá? Com G de A igual a N1. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois pontos. Defina uma H de A sem o ponto A em I N1 menos o N1. Que na verdade aqui ele vai ser o IN1 menos 1, né? Isso aqui vai ser o IN1 menos 1. Eu tirei um elemento. Bom, observa que essa função aqui, como que ela está definida, né? Para cada x aqui, h de x é g de x. Então, o que acontece? Eu tirei esse ponto A aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu tirei o ponto A e tirei o N1. Então, como a objeção G manda o A e o N1, ela continua mandando os outros pontos de A nos outros pontos de N1. Então, se eu tirar esse ponto do domínio e esse da imagem, a hora que eu restringo o domínio a A menos esse ponto, e a imagem a N1 menos esse ponto, eu vou continuar com a objeção. Então, H é uma objeção. Vou colocar aqui, ó.
do fato de G ser bijetora e G de A igual a N1, então H é bijetora. Bom, qual que é o problema? H é bijetora e ainda a gente tem uma situação que A menos esse ponto aqui, ó, ele está contido propriamente em IN 1 menos 1. Deixa eu ajeitar esse índice aqui, ficou feio, né? É o N1, o índice N1 menos 1, tá? E aqui, ó, índice N1 menos o número 1. Por quê? Né? Porque observa que aqui, ó, quem que eu tirei, né? O A, ele tava com, já é contido propriamente em N1. Então tem um elemento aqui que não está em A. Certo? Aí, o que que eu fiz? Bom, eu retirei esse elemento aqui. Então, no fundo, se o A está contido aqui, a hora que eu tiro esse elemento do A, se fosse o próprio N1 que nós tivesse em A, né? Agora ele estaria saindo porque eu estaria tirando esse Azinho aqui. Tá? Então, se o A está contido propriamente em N1, a hora que eu tiro um elemento aqui e um elemento aqui, continua contido propriamente. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque eu estou definindo, né, um índice, que é o N1 menos 1. Né? O que significa esse N1 menos 1? Ó, logo, N1 menos 1 pertence a X. Só lembrar quem é o X. X é o conjunto dos números naturais, tal que existe uma abjeção do subconjunto próprio no IN. A gente mostrou que existe uma abjeção do subconjunto próprio de IN1 em IN1 menos 1 dele mesmo. Então, o N1 não pode ser o menor elemento de X, porque o N1 menos 1 é menor que ele. Isso que gera uma contradição. Né? Então, o que contradiz o fato de N1 ser o menor elemento de X. Estou tentando fazer com bastante cuidado. Bom, então, onde está a contradição? Supor que existe um N1, ou supor que existe um N0 e um subconjunto próprio aqui do IN0 com essa abjeção. Tá? Então, na verdade, isso aqui não pode acontecer, significa que sim, para todo N natural e a subconjunto próprio de N não existe bijeção F de A em N. Tá vendo? Por mais que pareça ser óbvio isso aqui, a gente tem que provar, né? Não é tão óbvio assim. Com isso a gente consegue concluir que a cardinalidade de X ela é a mesma, né? Ela está bem definida. Tá? Então, como que a gente faz isso? Né? Então, aqui a gente tem um corolário, que é consequência desse teorema aqui. Ó. Se eu tenho a F definida de M em X e G definida de IN em X são bijeções, então o M é igual a N.
que significa isso, né? Como que a gente demonstra isso? Né? Então, bom, eu tenho duas objeções aqui, eu posso considerar a inversa, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos pensar aqui, ó, eu estou com IN em X e estou com IM. Eu coloquei isso aqui, mas nem precisava, né? Então, aqui ó, eu tenho a G de NX e a F de IMX, mas aqui então é a F menos 1. Né? Então, eu tenho uma composição, ó, uma função que vai de IN em IM. Como que ela faz? Né? Eu calculo primeiro a G do elemento de IN, que eu vou chegar em X, depois calculo a F, perdão, G composta com a F menos 1. Né? G composta com F menos 1. Não, tá errado, é o contrário. F menos 1 composta com G, né? É o contrário, desculpa. Vou aplicar a primeira G. Então, eu aplico primeiro a G. Né? Calculo a G no elemento de N. E depois, obtenho o elemento de X e calculo a F menos 1. Então, essa função vai de IN em IM. Bom, então, significa o quê? Que F menos 1 composta com G de IN, isso aqui é um subconjunto de IM. Bom, composição de bijeção, isso aqui é uma bijeção. Né? Então, isso aqui está contido em M. Bom, como não tem bijeção entre subconjunto próprio, você tem o quê? Pelo teorema. Bom, o IM eu sei que tem M elementos. E o N tem N. Então, pelo teorema, o N é maior ou igual que M. Porque eu não tenho subconjunto próprio. Então, o número de elementos desse conjunto aqui é maior ou igual que M. E se eu considerar outra objeção, G menos 1 composta com F, agora de... só apagar aqui. Isso aqui é definida de IM em IN. Né? Aí eu concluo que, bom, mesma coisa que o M maior ou igual que N. Então, se o N tem que ser maior ou igual que M e o M maior ou igual que N, vai implicar que os dois são iguais. Né? Portanto, M igual a N. Então, com isso, né, vou até colocar uma observação aqui, a gente conclui, né, então segue desse corolário que a cardinalidade de um conjunto X está bem definida. Por quê? Porque se eu tenho duas bijeções em X, de NX e MX, o N tem que ser igual a M, né? Definido. Lembrando que a cardinalidade do IN é o N, né? E do IM é o N. Ok?